Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês as atualizações das minhas análises para o mercado cripto, o mercado internacional. Nos últimos vídeos que eu fiz, eu apontei a possibilidade que eu estava vendo, baseado em minhas análises, de um crash no mercado, de uma movimentação de queda forte, e ainda mantém essa mesma perspectiva. Nós tivemos nesse meio tempo algumas movimentações de alta, mas movimentações de alta nesses movimentos de bear market são superficiais, elas não se mantêm por muito tempo, e eu vou compartilhar aqui com vocês qual é a minha perspectiva. Posterior aos vídeos que eu tinha já feito aqui, nós tivemos essa movimentação de alta aqui, essa movimentação de alta aqui, mas como eu falei, em bear market que nós estamos, eu já expliquei nos outros vídeos, as altas elas são superficiais, porque a movimentação principal é queda. Então as altas elas são apenas movimentações para corrigir a movimentação de queda. Então vocês podem ver, nós tivemos aqui o topo histórico de 2025 do Bitcoin, movimentação de queda, movimentação de alta, corrigindo a movimentação de queda para ter mais queda. E agora nós tivemos, obviamente, uma movimentação de alta corrigindo a queda para ter mais movimentação de queda, para dar sequência nessa movimentação de queda. Então, nós precisamos entender a que ponto estamos. Se nós olharmos assim, olhando por cima, nós conseguimos ver uma movimentação A, B, C, D, e agora vai vir uma movimentação E, isso de ondas de Elliott, corrigindo toda essa movimentação aqui de alta. Então, nós teríamos basicamente o que? Uma formação aqui de 5 ondas de Elliott, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, e uma correção A, B, C, D e E. Isso para montar como se fosse uma onda 1 e uma onda 2. Então, formaram 5 ondas para formar uma onda 1, 5 ondas para formar uma onda 2, levando em consideração apenas esses dois movimentos aqui, não olhando para trás. Agora, o que nós podemos pegar como base em toda a movimentação anterior do Bitcoin, que eu já expliquei em outros vídeos e eu não vou desenhar aqui, mas vocês podem olhar os outros vídeos, toda vez que nós pegarmos do início de uma movimentação de bear market ao final do bear market, uma retração de Fibonacci, nós vamos ter a correção de 0,78. Isso em todos os movimentos. Aqui também, uma retração daqui até aqui, nós vamos ter 0,78 aqui. Até passa um pouco, mas se nós pegarmos daqui até aqui em cima, nós também teremos aqui 0,78 de retração de Fibonacci. E agora, olhando para esse movimento atual do mercado, nós poderíamos pensar numa correção até 0,78. Então, nós pegamos aqui de baixo até lá em cima, 0,78 nós teríamos aqui na região dos 39 mil dólares. É possível o Bitcoin chegar ali? Sim, é possível, mas nós temos também uma retração muito importante e vamos nos atentar primeiramente a ela para depois no 0,78 aqui, que é a de 0,61. Por quê? Porque nós temos junto com o 0,61 esse topo aqui, nós temos essa região de fundo aqui, e aqui eu estou no gráfico semanal, então foram várias semanas segurando aqui, aqui foi um rompimento falso, e aqui foram várias semanas segurando aqui. Existe uma grande possibilidade do mercado vir tocar nessa região, segurar um pouco, e aí pode ocorrer uma outra movimentação de queda. Mas o principal é que ele venha até aqui, porque aí a gente consegue aproveitar uma movimentação até essa região. Se nós mudarmos nossa retração a partir deste fundo aqui, nós vamos ter 0,78 nessa região. Por que eu vou de maneira mais superficial explicar aqui para vocês por que eu poderia pegar uma retração a partir daqui. Primeiro, porque eu posso pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, um movimento menor. Por que eu começaria a contar a partir daqui e não a partir aqui de baixo? Nós colocamos aqui uma linha de tendência de baixa, assim. Eu poderia colocar uma linha de tendência de baixa aqui, assim.
e estaria certo. Mas o que aconteceu aqui? O preço fez o rompimento, voltou a fazer o pullback e acumulou. Aqui ele fez um rompimento forte. Vocês podem ver que vários dias, várias semanas, inclusive, de rompimento. Então, eu vou ignorar essa aqui por enquanto, porque ele não começou uma tendência aqui, ele ficou apenas acumulando. É como se essa tendência de baixa tivesse sido aqui assim. E aqui foi o rompimento da tendência de baixa. E aqui foi um rompimento falso. Então, topo, 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 rompimento. Consideramos rompimento para essa movimentação de 1, 2, 3, 4, 5? Não, porque esses movimentos são imprevisíveis, eles são impulsionados sem uma análise por trás. Então, nós começamos a partir do primeiro fundo após esse rompimento forte. Então, aqui iniciou-se uma movimentação 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. E aí, como se fosse uma onda 1, uma onda 2, nós teríamos a retração de Fibonacci de 0,78 aqui, junto com a retração de Fibonacci de todo esse movimento aqui de 0,61. Então, essa região sim é muito importante. Agora, levando tudo isso em consideração, o que nós podemos agregar a mais para que confirme essa região como uma região importante? Nós olhamos aqui no movimento do Bitcoin, ombro, cabeça e ombro. Muito simples isso. E se nós olharmos aqui em 2022, isso eu já expliquei em outro vídeo. Se outras semelhanças você pode olhar nos outros vídeos que eu gravei também. Ombro, cabeça e ombro. Se nós pegarmos a projeção da cabeça, nós teremos aqui o alvo atingido. O alvo foi atingido. Então, agora, se nós pegarmos a projeção, eu vou diminuir o tempo gráfico aqui, pegarmos a projeção do ombro, da cabeça, inclusive, aqui, assim, nós temos aqui, ó, a região de 56 mil dólares, que é a região onde também tem esses fundos aqui. E se nós olharmos o mapa de liquidez também, tem bastante liquidação, a região de liquidez nessa faixa de preço. Além disso, que nós podemos contribuir mais, além das retrações de Fibonacci que vimos antes, alvo do ombro, cabeça, ombro. Vamos pegar uma extensão aqui de Fibonacci para marcar a onda 5. Então, onda 5 de extensão de Fibonacci, assim. Nós temos nessa região 50%. Poderíamos marcar aqui também 0,61, 0,78 e 100%, que são regiões que poderiam ser atingidas, principalmente 0,78, é uma região muito atingida, mas vamos focar primeiramente nessa região aqui de cima. Então, nós teríamos 50% de extensão da onda 5. É uma grande possibilidade de chegar nessa região aqui, o preço do Bitcoin. Então, a partir deste topo aqui, seria mais ou menos uma queda de 26%. Agora, se nós pegarmos aqui a perspectiva de que muitas pessoas falam que o Bitcoin chegaria a 80 mil por conta desse fundo aqui e também uma retração de Fibonacci que a gente já vai ver, eu creio que não sou o dono da verdade, mas que a chance é muito menor, porque isso seria o movimento mais perfeito do gráfico a ser formado, voltar a testar o fundo anterior, mas o gráfico não se movimenta perfeitamente como a gente gostaria. Primeiramente, o que nós precisamos ver? Topo do início da primeira onda aqui ao fundo, e nós tivemos uma correção 0,38% de toda essa queda. Agora, topo da outra onda, aqui nós tivemos 0,38%. 0,38% até 0,5% é uma região em que ele pode corrigir para continuar caindo. Acima disso, em movimentos maiores, ele começa a ter menos, começa a ficar um pouco mais fraco, dando maior probabilidade de reverter. Mas esse movimento aqui está muito semelhante com esse, ou melhor, esse está muito semelhante com esse. Ambos seguraram em 0,38 e ambos fizeram uma cunha. Então, nós temos aqui, ó, uma cunha, assim, e aqui uma cunha também. Isso está muito semelhante. Não vejo uma perspectiva
de o Bitcoin vir buscar essa região aqui antes dessa região aqui embaixo. Então, por isso, lá nos outros vídeos eu já havia comentado, quando ele estava mais ou menos nessa região aqui, teve sim movimentações de alta. Eu falei que ele poderia chegar até a região dos 75, 76, 74, essa região aqui foi onde ele foi. Quem conseguiu aproveitar essa movimentação aqui para fazer vendas já está tendo um bom resultado. Agora o que ele está fazendo é um topo descendente ao topo anterior para depois fazer o rompimento da cunha e continuar, como foi aqui em cima, topo descendente ao topo anterior e o rompimento. Além disso, o que nós podemos contribuir nessa análise é um ombro, cabeça, ombro dentro dessa cunha, ombro, cabeça e ombro. E aí, se nós pegarmos a projeção desse ombro, cabeça, ombro, nós teremos aqui na região do fundo anterior dos 60 mil dólares, mais ou menos. Então, ele viria testar o fundo anterior para depois talvez fazer um rompimento aqui mais abaixo e pegar essas regiões que todas estão marcando uma região que ele pode vir buscar mesmo. Ele não poderia perder, ou melhor, ultrapassar esse topo aqui, porque primeiramente é um topo muito importante, foi um topo formado a partir do primeiro fundo aqui de toda essa queda. Então foi topo, 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 aqui ele só rompeu e voltou abaixo, topo, topo, só rompeu, voltou abaixo e topo. E aqui também ele está fazendo o ombro menor do que o anterior. Esse é o padrão ideal para o ombro, cabeça, ombro. Então o ideal é que ele se mantenha aqui sim, abaixo dessa região, venha completar esse ombro, cabeça, ombro e faça aqui o rompimento. Além disso, nós também teríamos uma cunhazinha aqui assim, que já foi rompida, dando sequência na movimentação. Se nós pegarmos a projeção dela, nós temos aqui, ó, já faria o rompimento da cunha principal, na região dos 64 mil dólares. Então, tudo está indicando uma movimentação de queda, não há nada que indique uma reversão para a movimentação de alta, até porque, olhando o mercado internacional, que eu também já havia comentado nos outros vídeos e seguiu exatamente a minha perspectiva, vocês podem retornar e ver esses vídeos. No caso do futuros de S&P, ele rompeu esse triângulo, desculpa, esse padrão diamante aqui. Então ele basicamente fez essa movimentação aqui, formou um suporte, formou uma resistência, o suporte fez uma movimentação de alta, padrão diamante, já atingiu o alvo do padrão, que seria aqui embaixo, e agora ele está fazendo essa movimentação aqui e pode fazer o rompimento dessa região, vindo buscar essas regiões aqui embaixo. Olhando para o S&P tradicional, também ele estava aqui em cima dessa região de suporte, fez o rompimento buscando essa região de suporte, agora ele pode fazer o rompimento buscando essas regiões aqui de suporte. Nasdaq está mais nítido o padrão, que é um topo duplo ou um padrão M, que eu digo para ficar mais simples o entendimento, onde teve o início de o M, fez o meio e agora está fazendo a parte final do M, que seria um topo duplo. E aqui está muito simples também, movimentação de queda, canalzinho acumulando para dar sequência na movimentação. Então, se nós projetarmos esse tamanho a partir aqui do rompimento, dá exatamente aqui embaixo, que é a região da finalização desse padrão, o qual vai também puxar o mercado cripto para baixo. E olhando aqui em futuros, eu já expliquei, se eu não me engano, em outro vídeo isso, esse mesmo padrão, futuros de Nasdaq, tende a vir buscar essa região. Então ele já fez o rompimento aqui, voltou a fazer o pullback e vai vir buscar essa região. Eu já havia comentado quando ele estava aqui dentro que estava basicamente isso aqui era um espelho assim, ó, o que aconteceu para trás ele estava fazendo para frente. É assim que estava sendo formado. Fez a movimentação de alta, corrigiu aqui assim. Então ele só está fazendo o inverso agora aqui assim, ó. Olha só como ficou igual. E aqui no meio ele fez o M. Então isso estava muito nítido já desde quando estava aqui dentro. Por isso que eu já havia analisado. Outra questão que eu já tinha analisado também era a prata. Então fez essa movimentação de alta aqui, fez o rompimento
e aí formou essa cunha. Quando estava dentro dessa cunha aqui, eu já também havia comentado, já deu a sequência da movimentação de queda e veio buscar o alvo, que é a projeção aqui assim, assim, ainda tem um pouco mais para ela ter uma movimentação de queda. O alvo da abertura aqui já fez bateu o alvo. Agora, olhando para o ouro, da mesma forma, quando ele estava dentro desse canal aqui, já tinha feito essa queda, estava dentro desse canal, eu já havia analisado que teria uma movimentação de queda, por isso eu gravei que teria um crash geral no mercado, que seria uma movimentação de queda geral no mercado, um vídeo anterior. Olhando para o Ethereum, também tinha feito uma análise dele, quando estava mais ou menos nessa região por aqui, assim, nessa região, e nós temos coisas muito semelhantes com o Bitcoin, que seria, por exemplo, esse ombro, cabeça e ombro aqui, onde o alvo desse ombro, cabeça, ombro, se nós projetarmos aqui a partir do rompimento, fica quase nessa região aqui do fundo de 20, do fundo de abril de 2025. Então, é uma região bem importante, tem bastante liquidez. E aqui nós temos também a mesma questão, A, B, C, D e E. Se nós colocarmos aqui uma extensão de Fibonacci para a onda E, nós vamos ter 0,61 aqui nessa região, 0,5 e 0,38, onde ele já fez o fundo. Todas as regiões bem importantes, então é muito provável que o Ethereum venha buscar essas regiões aqui, principalmente essa região aqui embaixo tem uma grande chance, porque é um fundo bem importante. Olha só, fundo aqui atrás, topinho aqui, né, do pavio, pavio aqui atrás, aqui na frente e aqui. Então tem uma grande chance dele vir buscar essa região dos 1.350, 1.400, mas caso não pegue essa região, ele venha buscar essa região aqui, ó, dos 1.500. Essa região, eu não diria a certeza, mas tem uma grande chance, porque tem muita liquidez aqui, e a liquidez é um imã para o preço. Então essa região tem uma grande chance de vir buscar, e depois talvez essa região aqui. Mas isso, como eu sempre falo, não é uma indicação de investimento. Eu faço minhas análises, eu sigo o meu risco, meus alunos, eles sabem também do risco, e você deve saber fazer suas próprias análises e ter o seu próprio entendimento. Agora, olhando a dominância do SDT, está perfeitamente formando um padrão de alta, e para quem não sabe, quando a dominância do SDT sobe, o mercado cripto cai. Por quê? Porque o dinheiro está indo para o USDT. O USDT é uma moeda estável pareada ao dólar, uma cripto pareada ao dólar. Então, se está saindo dinheiro do mercado cripto, quer dizer que as criptos estão caindo, está entrando no USDT, as pessoas estão indo para um local mais estável e seguro, menos volátil. Se nós pegarmos aqui apenas a projeção dessa bandeira de baixa, que tende a romper para cima, nós vamos ter a partir aqui, ó, vamos pegar a partir desse rompimento aqui, ó, assim. Toda essa mais conservador, vamos pegar aqui do fundo, até lá em cima, na região dos 10%, rompendo o topo anterior aqui. E se nós formos mais arrojados, pegar a projeção a partir daqui, mas eu seria mais conservador aqui. Então, nós temos uma perspectiva de movimentação de alta na dominância do SCT e vários padrões indicando queda no mercado cripto. Não faria sentido ficar aguardando uma movimentação de alta, sendo que tudo está indicando que o mercado cripto vai subir. A única coisa que está indicando alta seria a dominância do USDT. Olhando aqui, num padrão menor, nós temos essa bandeirinha aqui também, que a projeção dela já faria o rompimento aqui da bandeira maior. E aí nós viríamos testar essas regiões mais aqui acima e o mercado cripto, por consequência, cairia. E agora eu quero falar algo muito interessante para vocês. Eu já venho falando dessas análises aqui se eu não me engano, já faz um mês dessa movimentação que aconteceria no mercado e agora ela está começando a acontecer. Se você opera no mercado cripto e tem um capital que não é tão grande e gostaria de operar com um capital grande, existe essa possibilidade.
Imagina aqui comigo uma operação em que faremos, por exemplo, e não é indicação de investimento, um short aqui do momento atual do Ethereum até a região aqui dos 1.550. Nós teríamos mais ou menos 25% de lucro. E aqui nós teríamos, vamos jogar o nosso stop aqui a 7%. Para deixar os cálculos mais, vamos colocar aqui a 7%. 7% de um stop e 25% de lucro. Nós teríamos aqui vamos imaginar que você tem $1.000 operando, você entra com $1.000 nessa operação. Você poderia ter de lucro $250 e de um possível prejuízo $70. É um resultado relevante, porém você poderia aproveitar essa operação muito mais. Como que você pode aproveitar? Alavancando o seu capital, que é entrando com alavancagem, porém você se limitaria a uma alavancagem de 10 vezes praticamente, porque eu vou arredondar aqui, quase toda o teu stop aqui consumiria a sua alavancagem. A sua alavancagem consumiria o seu saldo total nessa região de stop. Por quê? Se você entrar com $1.000 em 10 vezes, o preço sobe 10%, você perde os seus $1.000, o teu capital inteiro. Então, você corre mais risco para poder aproveitar mais. E claro, obviamente você teria mais lucro aqui, porém você está correndo muito mais risco de ser liquidado, de perder o seu montante inteiro. E a outra possibilidade é você ser financiado para fazer as suas operações. Como assim? Existe um modelo que é o modelo de prop firm ou mesa proprietária, onde você adquire um teste de uma mesa de operações, e isso é muito tradicional, isso é muito comum no mercado tradicional e agora tem no mercado cripto. E você pode escolher lá um teste de 5 mil, 25 mil, $50.000, $10.000, 100 mil até $150.000. E se você passar nesse teste, você consegue operar com essa banca de, por exemplo, $150.000. Então imagina aqui, vamos fazer um cálculo, ao invés de você estar entrando com $1.000, você entrar nessa operação com $150.000. Vamos lá. Na verdade, você nem vai entrar com o montante total. Vamos imaginar que você vai usar um gerenciamento que vai ser $50.000. Você tem 150 mil para operar, você vai entrar com 50 mil apenas nessa operação. Então, se você fizer 25% de 50 mil, são $12.500. Agora, se você tiver o prejuízo, obviamente, é um prejuízo no montante maior. Então, 50 mil vezes 7%, $3.500. Mas a questão é que se você tem conhecimento, você consegue aproveitar muito mais as suas operações operando com capital maior. E se você não tem conhecimento e quiser adquirir ainda assim esse teste, eu estou fazendo um projeto para as pessoas que estão participando comigo, né, nesse formato de mesa proprietária, onde quem adquire esse teste através do link que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou adicionar em um grupo exclusivo no Telegram, onde eu vou compartilhar as minhas operações, as minhas análises, essas análises que eu faço aqui, eu vou compartilhar diariamente, né? Aqui eu faço às vezes, a cada um mês, uma vez por semana, mas eu vou compartilhar diariamente as minhas análises, as minhas operações, para que você possa ter base e não esteja sozinho para passar no teste e também para depois fazer as suas operações e obter lucros. Como que funciona a parte do teste? Eu vou mostrar aqui para vocês com a minha conta. Essa é uma das minhas contas, eu tenho essa aqui de 150 mil, mas eu tenho mais contas. Eu vou apresentar essa aqui para vocês. Primeiramente, quando você cria a conta através do link que eu deixei aqui na descrição,
você vai cair não exatamente nessa aba, mas aí você vem aqui em Accounts, ou vou colocar aqui em português para você ver. Primeiramente, você vai criar a conta no link que eu deixei na descrição. Depois de criar a conta, você vai vir aqui dentro. E aí você vai fazer a compra de um desafio, você vai escolher o desafio que você quiser. E depois que você fizer a compra do desafio, caso também você tenha alguma dúvida em como fazer a compra, você pode me chamar no Telegram, @barbfernando, que eu vou auxiliar. Depois que você fazer a compra, você vai ter essa telinha aqui. Nessa telinha aqui vai aparecer o seu desafio, que no meu caso aqui é o Titã de 150 mil dólares. E entre os dias 13 de março até 6 de abril está acontecendo um campeonato, que aí vai aparecer esse outro desafio se você estiver comprando dentro desse período, que é um desafio à parte para você participar de um campeonato que eu já vou comentar. Mas olhando agora para a parte do desafio, você vai ter aqui o seu painel e aí vai ter as informações. As informações do saldo que você tem, do patrimônio, no meu caso 150 mil, e eu estou com uma operação aberta que está me rendendo agora 2.600, quase 2.700 dólares. Aqui é um lucro realizado negativo, porque eu tenho a taxa, né, da operação. E aqui nós temos 3 estágios. Então, eu tenho 3 estágios onde eu preciso atingir uma meta de lucro de 12 mil dólares, isso aqui é 8%. Eu não posso perder mais do que 15 mil dólares no total dessa banca e eu também não posso perder em um dia 7.500 dólares. Então, basicamente eu tenho que fazer 8%, não posso perder 10 no total e não posso perder 5 em um dia, senão eu sou desqualificado. O intuito da Hashhead, que é a empresa que faz e fornece esse modelo para a gente ser financiado, para os traders serem financiados, é que o trader tenha consistência para poder operar o capital real. Então, no estágio 1 e no estágio 2, você vai estar operando com um capital que é uma conta demonstrativa para demonstrar a sua capacidade. Você precisa operar pelo menos 5 dias na primeira fase e atingindo a meta de lucro, você passa para a segunda, a qual, no segundo estágio, diminui aqui a meta de lucro, vai para 6%, mas também diminui a perda máxima que você pode ter, que vai para 8%, que no caso aqui seria 12 mil dólares, e depois, e também você tem um limite diário de perda de 5%, que no caso aqui é 7.500 dólares, e 5 dias que você precisa fazer operações. A alavancagem máxima em todos os estágios é 5 vezes. Obviamente, você não precisa alavancar muito porque você vai estar operando com 150 mil dólares. Então, não faria sentido você usar muita alavancagem. Por isso que a empresa também limita essa alavancagem. Agora, indo para o estágio 3, é onde, passado o estágio 1, passado o estágio 2, no estágio 3 você é financiado. Então está aqui, você é financiado e tudo que você produzir de lucro, 80% fica para você e 20% fica para a empresa. Então vamos imaginar o seguinte, que você passou nos 2 primeiros estágios e no segundo estágio você fez 10 mil, fez 10% do montante total, que seria 15 mil dólares neste exemplo. Isso são 15 mil dólares de lucro. Se nós pegarmos agora 80%, que é o que ficaria para você, nós teríamos 12 mil dólares. Então, se você passa no estágio 1, no estágio 2 e está operando com uma banca de 150 mil dólares e vai para o estágio 3, isso é só um exemplo, faz 10%, são 15 mil dólares de lucro. 12 mil fica para você, 3 mil fica para a empresa, porque ela está fornecendo esse capital. Então, é uma possibilidade muito boa para quem quer se alavancar no mercado cripto, que faz boas operações e tem capital pequeno, ou quem quer entrar no mercado cripto e já quer entrar operando com capital maior para ter mais resultados.
e quero um auxílio de um profissional, porque todos que fizerem a aquisição do, do teste, através do link que eu deixo aqui, eu vou estar fazendo um acompanhamento, dando um suporte para que eu envie minhas operações, minhas análises e vocês não estejam sozinhos. Então, se você tem ou não tem conhecimento, essa é uma boa possibilidade. E se você tem ou não tem conhecimento do mercado cripto, eu vou te adicionar igualmente neste grupo para que também a gente possa fazer um network, conversar, tirar dúvidas. Lá dentro desse grupo também uma, tem uma, eu até vou compartilhar aqui com vocês lá dentro desse grupo. Deixa eu só pegar aqui. Tem aqui, ó, uma parte de dúvidas técnicas. Dúvidas técnicas, onde eu gravei aulas específicas de como, aqui não está aparecendo, como usar a Hashhead, como ter um gerenciamento de risco, como funciona o painel. Então eu também aqui envio as operações que podem serem feitas e que você pode analisar de entrar ou não. São as mesmas operações que eu faço, então fica muito simples para que você consiga fazer as operações aqui, porque eu também envio as minhas próprias análises aqui de como o mercado está se movimentando. É uma possibilidade muito interessante. Você pode criar a conta através do link que eu vou deixar na descrição. Depois de criar a conta, você vai enviar lá no meu @barpfernando o comprovante de que você comprou o teste e eu vou te adicionar nesse grupo para que você possa estar acompanhando e também aproveitando toda a expertise que eu já tenho no mercado cripto, que são mais de 7 anos. Então aqui só para você ter uma percepção de como que funciona, eu vou em prosseguir negociação e aí eu tenho aqui a aba de negociação e aqui está a minha operação, onde eu entrei no Ethereum, nessa região aqui, ó, antes de ter toda essa queda e já está me rentabilizando $2.600. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade também em me perguntar, mas o link vai estar aqui na descrição. É uma possibilidade muito interessante para quem quer operar com capital grande.